Então, a gente primeiro precisa entender quando parou, né? Eu sempre pergunto isso, quando que parou de comer? Porque a gente tem algumas crianças, por exemplo, crianças que têm esse transtorno do processamento sensorial, às vezes não comem bem desde a introdução alimentar. Mas é um caso, né? Que a gente não vê com todas as crianças. Mas, da grande maioria das vezes, e isso, eu não sei se a Rê já escutou essa fala. Quando era bebê, comia de tudo. Foi crescendo, parou de comer. E por que quando era bebê comia de tudo? A criança até mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, ela ainda não entendeu que é aquilo que a gente estava falando. Que ela é um ser separado do pai e da mãe. Ela acha que é uma extensão do pai e da mãe, né? Com 2 anos, a criança começa a entender. Isso é marcos cognitivos, né? Que ela é um ser diferente. E aí ela começa a ter esse comportamento de exercitar autonomia. Isso reflete no comportamento alimentar, porque ela vai querer escolher também, né? E aí, claro que depende muito do temperamento, do perfil de temperamento de cada criança. Como é conduzido essa fase, eu posso entrar numa seletividade. Se a minha criança manda em casa, começa a falar, não quero isso, não dou. Não quero aquilo, não dou. Quero isso, eu dou. E, geralmente, é o período em que os pais afrouxam ali a dieta. Passou dos 2 anos, já pode comer açúcar, já pode comer processado. Então, coincide com essa entrada no mundo de comer processado, que é muito gostoso. Um alimento processado foi feito para ser gostoso. Tem a textura perfeita, o gosto perfeito. Tem um gostinho de quero mais. Impossível comer um só. Que é até vendido assim, né? Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Duarte. Oi, gente, eu sou a Renata Gildice. Hoje vamos falar de um assunto, né, Rê, que acho que vai ser interesse de muita gente. Exatamente. Então, você já aperta o botãozinho para curtir esse episódio e para se inscrever, porque com certeza você vai ficar o tempo todo com a gente. É isso aí, a gente já fez várias perguntas antes, né? Para mim, muito interessante. Demais. Né? Mas antes da gente apresentar a nossa convidada, nós temos os recadinhos de sempre, né, Rê? Isso, pessoal. Então, bom, primeiro, se você está chegando aqui através de um corte, através de uma indicação, a gente queria te dar as boas-vindas e dizer que, assim, é muito importante para a gente que você sinalize, né, para o YouTube que você está curtindo o nosso podcast. Então, coloca lá, põe um coraçãozinho, escreve uma pergunta, indica algum convidado, mas aproveita esse minutinho agora para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, né? Porque os nossos episódios, eles vão ao ar sempre às terças-feiras, às 16h22, mas você assiste no carro, você assiste na academia, você escuta andando no parque, né? Tem no Spotify também, no Spotify. Né? E vai voltando vários episódios aí que tem muita coisa boa. Tem sim, tem episódio pra você assistir o ano inteiro. O ano inteiro. E vamos chamar também nosso querido Paulo Amaro com a mensagem de otimismo dessa semana. Olá meninas, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este momento Sementes de Otimismo. A vida é um percurso longo com diversos caminhos, só que infelizmente nunca temos a certeza dos seus respectivos destinos. As primeiras descobertas são sempre mais difíceis, mas com o tempo começamos a perceber melhores formas de atravessar os mais complicados labirintos. Em todos os trajetos encontraremos alguma dificuldade, mas você é quem decide se ela será maior que a sua vontade de superá-la. Nunca devemos perder o otimismo, que é muito importante para suportar tudo. Um beijo, meninas, um beijo, pessoal, e até o nosso próximo programa. Obrigada, Paulo. Um beijo. Paulo que deu um susto na gente, né? Paulo, olha, se cuida. Espero que você esteja bem. Manda sempre os recadinhos, mas aproveite esse episódio que você vai curtir também. Um beijo, Paulo. Vamos apresentar a nossa convidada de hoje, doutora Gisele Frondola. Seja bem-vinda, especialista em nutrição, né, Rê? Nossa, mas gente, de seletividade alimentar, né? Um assunto que até nas redes sociais está super em alta, em evidência, né? E assim, eu acho que a seletividade, se a gente pensa, é uma das suas especialidades, né? Mas eu acho que
vai trazer muito esclarecimento, porque eu acho que tem muita mãe, muita tia, muita avó, né? Vamos falar de vó. As avós sempre também, muito preocupadas, né? Sim. Mas a gente está muito feliz de te receber, né, colega aqui, nutricionista. Eu acho que, para começar a falar um pouquinho do seu início, como você escolheu a nutrição, ou como a nutrição te escolheu, enfim. Pode ser. Bom, primeiro eu quero agradecer as meninas pelo convite, né, de poder vir aqui bater esse bate-papo. Eu sou apaixonada pela nutrição, então eu amo falar de nutrição, de alimentação saudável e levar sempre essa mensagem. A nutrição, eu acho que realmente me escolheu desde a adolescência, né? Eu já sabia que eu queria fazer nutrição. Eu tive transtorno alimentar na minha infância e tinha obesidade, tinha transtorno e eu falo que a nutrição me salvou, né? Foi depois que eu conheci a profissão e que eu me formei que eu consegui lidar com tudo isso, até entender o que eu tinha, né? Naquela fase. Mas eu acho que é isso. A nutrição salvou minha vida e por isso que eu tento sempre salvar a vida das pessoas de alguma forma com a nutrição. Eu sou apaixonada por E assim, nutrição. e por que você escolheu esse segmento de criança e de seletividade? Porque assim, eu até comentei com você, né? Eu falo, meu Deus, eu fico pensando, gente, que coragem uma pessoa que trabalha com isso. Porque assim, é muito desafiador, né? Então, fala um pouquinho, assim. Aquilo, a gente falou, falando no carro, é desafiador pelo o trabalho em si, né? Pela proposta de trabalhar com crianças e também porque tem todas as demandas dos pais também, né? Aquela ansiedade, né? De resultados. Então, fala um pouquinho porque você resolveu aí se aventurar. Logo quando eu me formei, eu nunca pensei em trabalhar com criança. E aí, eu fui para essa parte da nutrição infantil, né, materna e infantil, depois que minha filha nasceu. Legal. Que é o que a gente falou, né? Parece que a gente vai atraindo ali, né? Depois que ela nasceu, eu senti um chamado de começar a entender mais desse assunto. E aí eu fui percebendo o quanto que era importante e quantas famílias precisavam de ajuda, né? Eu falei assim, não, eu acho que eu me encontrei. Eu acho que é nesse segmento que eu quero ficar da nutrição. Perfeito. Aí a gente via antes que tinha aquele programa do Claude, né? Chato para comer. Então, assim, que são adultos que, né? Que hoje eu acho que obviamente não se usa esse termo, mas que ainda tem uma seletividade muito grande, porque quando pequeno achava que era normal, ia seguindo o barco, né? Porque, na verdade, ninguém falava sobre seletividade alimentar. Não tinha nem esse termo, né? Assim, isso é muito novo, né? Muito novo. Então, era aquela criança. Tem que comer a qualquer preço, a qualquer chinelo custo. na mesa. Exatamente, né? E aí a gente vê hoje nos adultos o que esse comportamento construiu. Perfeito. Né? Isso que a gente assiste, né? Não tratou de fato, só piora, né? Na verdade, a pessoa quando consegue poder ela escolher o que ela come, aí ela realmente fica só no batata frita, bife e arroz. Porque, sem na cebola. verdade, e a gente vai falar, né? Mas daqui a pouco sobre isso, quando a gente tem uma criança seletiva, a gente precisa reconstruir a relação que aquela criança tem com o alimento. Não é comer a qualquer custo. O principal objetivo do tratamento é isso, reconstruir a relação que aquela criança tem com a comida para que ela consiga comer pelo resto da vida. Que esse é o objetivo, né? Claro que é nutrir a criança naquele momento também, né? Mas também é a gente levar isso a longo prazo. Fala um pouquinho pra gente, Gisele, assim, o que faz uma criança ter seletividade alimentar? Quando começa a ser preocupante. Isso. Quando que eu tenho que... Nossa, meu Deus, tá E se só crianças também atípicas que têm esse comportamento? Vamos embalar aí nessas perguntas. Vamos lá! Na verdade, assim, quando que a gente se preocupa, tá? A gente tem que ser... Aquilo que a gente estava falando um pouquinho, né? Antes da gente começar. A maioria das crianças, elas passam por um período em que elas vão selecionar os alimentos. Então, e aí eu acho que é uma coisa importante que a gente tem que entender. Existe a seletividade e existe a dificuldade alimentar. São coisas distintas. Né? Quando tem uma criança que ela é aquela criança que se eu deixar sem oferecer comida, ela fica sem comer o dia inteiro. Tá.
Aquela criança que mesmo se oferecer uma traquina, um salgadinho, ela vai recusar. Tá. É uma criança que, na maioria dos casos, tem déficit nutricional. Ela é baixo peso, né? Ela não tem um desenvolvimento adequado ali para idades, né? Sem contar a parte de ser atípico ou não. Então, aquela criança tem uma dificuldade alimentar, que é diferente de seletividade. Seletividade é quando a criança seleciona os alimentos. Mas eu tenho crianças, por exemplo, que são obesas e têm seletividade. Então, a seletividade, claro que ela vai impactar nutricionalmente, né? Eu tenho uma criança que tem déficits nutricionais, mas não déficit de peso, déficit de crescimento. É uma criança que está crescendo normal e que está com o peso ou adequado e ou, às vezes, até acima. Porque muitas vezes a seletividade é de alimentos hipercalóricos. Exatamente. Né? Ela seleciona comer só o que é gostoso. Né? Então, entendido isso, fica um pouquinho mais fácil a gente até poder conduzir, né? E aí, como a gente estava falando, a gente tem períodos que a criança passa a selecionar mais os alimentos, né? E o que é esperado ali dentro da fase cognitiva dela. Quando que a gente se preocupa? A gente se preocupa quando essa criança exclui algum grupo alimentar. Então, a Rê, né, também fala muito isso, eu acho, né? A gente divide os alimentos em grupos alimentares, dependendo dos nutrientes que eles têm, né? Que eles oferecem pra gente. Quando uma criança exclui, por exemplo, meu filho não come nenhuma verdura e nenhum legumes. Excluiu um grupo alimentar. Ou nenhuma fruta. Ou eu não consigo oferecer nenhuma proteína. Não come nem carne, nem frango, nem peixe. Nem ovo. Nem ovo, por exemplo. Não come nenhum feijão. Então, ela excluiu um alimento, né? Um grupo alimentar do seu repertório. A gente se preocupa. Ou quando essa... Deus, eu só tô anotando aqui. A gente se preocupa. E aí, a gente tem as classificações também dentro de variedade. Então, quando eu tenho uma criança que come menos do que 24 variedades de alimentos, isso já entra numa classificação. Meu Deus! Várias classificações, né? Mas o que a gente usa, que eu uso geralmente no consultório, é 24 tipos de alimentos diferentes. Tá. E a gente faz listinha. Vamos lá, me conta o que a sua filha come, o seu filho come. Né? E quando eu falo comer 24 alimentos, é comer confortavelmente. Eu consegui colocar no dia a dia sem ter... estresse. Aquele estresse para comer, ou assim, tipo assim, comeu hoje e nunca mais comeu. Né? Aquela criança come aquele alimento confortavelmente, tranquilo, vai tranquilo. Menos de 24 a gente já se preocupa. Menos de 12, aí a gente tem uma seletividade mais severa. Né? Então, e aí, por exemplo, inclui assim, ela toma suco, isso também ou não? Qualquer alimento. Qualquer coisa que ela consuma. Mesmo aqui, né, quando a gente fala em seletividade entre os salgadinhos, os alimentos ultraprocessados também. Tá. Né? E aí, quando eu vou percebendo que o meu filho vai diminuindo o repertório, então comia antes arroz, feijão, carne e tomate. Aí, parou de comer feijão. E aí, ele tá mais de um mês sem comer feijão. E aí, parou agora de comer o tomate. Né? Ou quando ele começa a querer comer sempre a mesma coisa. Sabe aquelas mães que, assim, começam a fazer a comida só para criança? Aí a gente não come mais a comida da família. Sabe? Essas mães estranhas, né? Porque assim, hoje eu não tenho filhos, mas eu convivo com muitas pessoas que têm filhos e filhos pequenos. Então, você vê que assim, que é aquela mãe que leva o macarrãozinho. Então, assim, não tem comer o que todo mundo vai comer, né? Exatamente. Isso a gente já fala que é a red flag, que é a bandeira aqui já é uma coisa que a gente já tem que se preocupar. Tá. Ou aquela criança que começa a não sentar mais na mesa com a família para comer. Ir num restaurante começa a ser algo, como a Rê falou, né? Estressante, preocupante, porque sabe que ou aquela criança não vai comer nada. Você tem que olhar os restaurantes que vão ter o prato. Exatamente. Exatamente. E aí tem uma... bom, e falando dos atípicos, isso é mais comum em crianças atípicas ou é geral de crianças? A gente sabe que, assim, as crianças atípicas têm um percentual maior de seletividade por toda a particularidade ali do espectro, né? Do transtorno do espectro autista. Mas a gente também tem crianças típicas com seletividade,
E, por exemplo, aquela coisa do verdinho. Então, você vê que tem, por exemplo, a pessoa comeu arroz na casa da avó que tinha salsinha. Então, ela começa a tirar a salsinha e assim, ai, não quero mais porque tá com gosto de salsinha. Tipo, isso também teria que chamar atenção, assim? O que eu falo muito pros pais, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, seu filho parou de comer, você não precisa parar de oferecer. Esse é o primeiro erro dos pais. Porque isso só piora a seletividade. Claro que, assim, a gente nunca vai obrigar a criança a comer se ela não quer, né? Eu falo muito para os pais isso. Eu falo assim, gente, obrigar a criança a comer uma coisa que ela não quer é ensinar que qualquer um pode colocar dentro do corpo dela algo que ela não quer. Olha Já vai a magnitude disso. Com certeza. Né? É uma violência. Pelo menos eu enxergo dessa maneira. Então, a gente nunca vai obrigar. A gente não cria uma relação boa, né, com o alimento obrigando. Mas eu não preciso retirar ali do convívio da criança. Né? Deixa ali pertinho, só. Deixa ela ver que ainda existe. Que o que a gente vê mais, né, não no contato profissional, porque eu não atendo esse perfil, mas no pessoal é assim, tipo, a pessoa ela já desistiu faz tempo. Então, assim, primeiro que a criança já come separada, num horário separado, a comida separada, a comida dela. E segundo que, tipo, a pessoa fala, mas eu vou ficar fazendo? Tipo, ele não come mesmo. Às vezes a família também já não tem um hábito saudável assim. Exatamente, né? É o primeiro passo, né? A criança... Mesmo, né, seletivas ou não, ela aprende... A família é o mundo dela, né? Na primeira infância. O que ela vai levar para o mundo, ela tá aprendendo ali com os pais. Se não tem em casa, ela não vai pegar o dinheiro e sair comprar. Não, a pessoa fala, essa criança não come uma verdura, que nunca tem em casa. Então, ela não vai fazer. Claro que, assim, quando a gente tem uma criança seletiva, mesmo que tenha verdura, muitas vezes essa criança não come, né? E aí, quando a gente tem que entender o que está por trás desse comportamento. Selecionar, não comer, é um comportamento. Então, o que tem por trás desse comportamento? Que é aquilo que você tinha falado. Por que uma criança é seletiva? A gente tem muitas causas. Muitas. Mas, de uma maneira bem fácil de entender, a criança para de comer porque, por algum motivo, comer se tornou desconfortável. Comer parou de ser seguro. Então, ela começa a parar de comer. Aí, a gente tem que entender por que parou de ser confortável. Por que parou de ser seguro? Por exemplo, essa criança, ela tem um transtorno do processamento sensorial, então ela coloca aquela textura na boca, aquilo para ela é insuportável. Então, parou de ser confortável. Essa criança tem dificuldade para mastigar, ela não consegue mastigar direito, então ela põe um alimento na boca, é ruim, porque ela não sabe, não tem ainda essa motilidade de lateralizar a língua ou de levar a comida para onde tem que levar. Essa criança usou sonda quando era bebê, por exemplo, e aí toda vez que ela engole, ela lembra do desconforto de ter uma sonda passando na garganta. Então, a gente tem que entender. Criança que tem, tipo, questões respiratórias, que muitas vezes ela fica com as vias aéreas entupidas, aí ela tem que abrir a boca para respirar. Coordenar, né? Respirar e mastigar ao mesmo tempo. Então, é desconfortável. Então, a gente tem que entender por que se tornou desconfortável para a gente conseguir intervir, né? E aí, quando a gente fala nas causas, o tratamento, na maioria das vezes, envolve outros profissionais. Né? Então, se essa criança tem, igual como eu falei, essa desmotilidade na deglutição, tem que fazer um trabalho em conjunto com uma fono. Porque só eu trabalhando a aproximação, né, que é o que a gente vai falar, ou só a nutricionista não vai conseguir restaurar a motilidade, né, da criança. Ou se ela tem essa questão das texturas, às vezes a gente tem que procurar um terapeuta ocupacional para ajudar nessa parte sensorial da criança também. Né? Mas uma coisa que eu falo muito para quando eu atendo introdução alimentar. A criança, ela vai criando relações com os alimentos, né? E isso também tem um impacto muito grande quando a gente fala em seletividade. Então, imagina só, o bebê começou a comer, ele é uma página em branco. Ele não teve nenhuma experiência com o alimento. E a experiência que ele vai tendo ali com os alimentos vai moldando, inclusive, as preferências dele mais para frente. Então, se ele está recebendo ali aquele alimento, então ele é uma página em branco, a primeira vez que ele recebeu,
A experiência é prazerosa. Então, ele está comendo brócolis. A experiência é super prazerosa, não tem nada de desconforto. Os cuidadores estão ali, sorrindo para ele. Então, ele já sente, né, na expressão facial, um prazer. E aí, ele come aquilo de maneira tranquila, autônoma. Ele pega, leva, não tem nenhum desconforto. Então, o que ele registra? Brócolis, confortável. Brócolis eu gosto. Então, se criou uma relação positiva. Isso faz toda a diferença também quando a gente pensa em prevenção de seletividade, né? Como que foi as primeiras experiências da criança com o alimento? Foi prazerosa ou foi do tipo, vi uma colher e eu ganhava o alimento na boca, eu nem sabia o que era. Minha mãe estava com pressa, estava gritando, estava tudo um caos. Então, a experiência não foi positiva. Se criou uma relação negativa. Brócolis é ruim. E aí você, para reverter isso, você vai precisar também de uma ajuda psicológica, de um profissional de psicologia. Ou você consegue tratar casos, isso? Sim. Quando é uma coisa mais tranquila, dá pra gente tratar no consultório com a terapia alimentar, por exemplo, né? Por exemplo, uma coisa que... Porque assim, eu já começo a atender, né? A partir de 11, 12 anos, geralmente são crianças com questões metabólicas, enfim, né? Obesidade e tal, né? E aí... Uma coisa que muitas mães falam. Mas quando ele era pequeno, ele comia tudo. Eu ia falar isso. Né? Exatamente essa frase. Enfim, e como que se processa isso, né? Que, de repente, a criança ela vai excluindo aquilo gradativamente, e aí sai de uma criança que comia tudo, que gostava do brócolis, da carninha, do franguinho, né? E, de repente, ela passou a ser uma criança que só come macarrão, que é muito comum essa coisa, depois até de você falar dessa coisa das cores, né? Então, é aquela criança que ela só come carboidrato, basicamente. E não pode ter nada. Não pode ter molho, não pode ter verdinho, não pode ter nada. Macarrão, arroz e ovo, né? E nuggets. Nuggets é o... É o clássico, né? É o clássico. Então, a gente primeiro precisa entender quando parou, né? Eu sempre pergunto isso, quando que parou de comer? Porque a gente tem algumas crianças, por exemplo, crianças que têm esse transtorno do processamento sensorial, às vezes não comem bem desde a introdução alimentar. Mas é um caso, né? Que a gente não vê com todas as crianças. Mas, da grande maioria das vezes, e isso, eu não sei se a Rê já escutou essa fala. Quando era bebê, comia de tudo. Foi crescendo, parou de comer. E por que quando era bebê comia de tudo? A criança até mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, ela ainda não entendeu que é aquilo que a gente estava falando. Que ela é um ser separado do pai e da mãe. Ela acha que é uma extensão do pai e da mãe, né? Com 2 anos, a criança começa a entender. Isso é marcos cognitivos, né? Que ela é um ser diferente. E aí ela começa a ter esse comportamento de exercitar autonomia. Isso reflete no comportamento alimentar, porque ela vai querer escolher também, né? E aí, claro que depende muito do temperamento, do perfil de temperamento de cada criança. Como é conduzido essa fase, eu posso entrar numa seletividade. Se a minha criança manda em casa, começa a falar, não quero isso, não dou. Não quero aquilo, não dou. Quero isso, eu dou. E, geralmente, é o período em que os pais afrouxam ali a dieta. Passou dos 2 anos, já pode comer açúcar, já pode comer processado. Então, coincide com essa entrada no mundo de comer processado, que é muito gostoso. Um alimento processado foi feito para ser gostoso. Ter a textura perfeita, o gosto perfeito. Tem né? um gostinho de quero mais. Impossível comer um só. Que é até vendido assim, né? Então, geralmente coincide. Então, aquela criança tá escolhendo. Eu tenho pais que deixam ela escolher e ainda começou a comer processados. Então, é assim, a faca e o queijo para entrar numa seletividade. E aí, eu nunca tenho esse olhar do tipo, não tá comendo, vamos tentar tratar. Eu só vou deixando, arrastando. E aí, qual que é o grande ponto? Por que às vezes se preocupa quando tá com 11, 12 anos? É quando entra na puberdade. Que aí, sim, porque aquela criança que come igual um passarinho começou a comer em maior quantidade, porque entrou na puberdade. E aí entra numa obesidade. Aí sim virou preocupação. Então, é uma situação que já está se arrastando ali, às vezes, desde os 2 anos.
Então, você acha que, assim, falando clara e objetivamente, você acha que existe uma dificuldade, assim, operacional nas famílias? Porque você vê que, assim, por exemplo, às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, a criança fica com a avó. Aí, à noite, é o único período que ela tá com o filho. Aí, vou ficar fazendo todo aquele negócio do brócolis. Eu falando por mim, as pessoas ficam assim, ai, deixa comer. Deixa não comer, porque a minha filha ela tem uma super seletividade. Agora vai fazer 12 anos. Em janeiro ela tem 11. Tá começando a querer a experimentar, mas ela o arroz branco, o macarrão sem molho, frango grelhado, bife grelhado, essas coisas. E quando começou? Eu acho que com uns 4 anos, eu acho. Porque ela era que comia... Primeiro, ela era uma criança que ela teve, tipo, sensibilidade alimentar, tirou tudo, aí depois foi voltando. Então, quando voltou, ela chegou a ficar excluindo tudo. 5 grupos. Ovo, leite, soja, glúten, né? Até a gente saber o que era. E aí ela tem alergia à proteína do leite, mas hoje ela tolera, né, o leite. Mas aí tipo, as pessoas ficam, quero ver, deixa ela sem comer, e ela fica sem comer. Entendeu? Não é que eu posso deixar ela o dia inteiro lá. Eu não vou, porque aí você já está maltratando, entendeu? Não acredito que seja esse o caminho. Mas é muito estressante, porque é aquilo que você falou, tipo, todo dia tem um macarrãozinho dela. Se tem uma coisa diferente, tem um macarrãozinho dela ali, entendeu? É complicado. É complicado. Né? É o que eu falei, a gente tem que reconstruir a relação dela com o alimento. Olha só a mensagem que ela foi aprendendo ao longo da vida. Os alimentos são perigosos, eu tive que parar de comer. E eu entendo que na época tinha um motivo, claro. Se ela tem uma alergia, realmente... Não, foi com 15 dias. Eu entrei com leite sem o hidrolisado com ela. E a alergia também é uma causa de seletividade. Crianças alérgicas tendem a ter mais seletividade, né? Mas então ela cresceu ali, né? Logo no início da vida, ela já recebeu essa mensagem. Alimentos são perigosos, alimentos me fazem mal, né? Então, ela já foi criando uma relação conflituosa, de insegurança com o alimento. Né? Então, é essa relação que tem que ser restaurada. Comer é seguro, comer é confortável... Né? Que é isso que a gente faz na terapia. A gente vai aproximando as crianças sem a pressão de comer. Claro que se comer, a gente também comemora junto com os pais. Às vezes até mais do que os pais. Mas para ela ir bem progressivamente entendendo que comer é seguro, que comer é confortável, né? E aí a gente usa, né, uma escalada ali, que a gente fala que é a escalada do comer, para a gente ir subindo os degraus devagarzinho para restaurar essa segurança com os alimentos. E quanto tempo isso demora? Assim, porque a gente até estava falando antes de começar, né? Assim, a gente tem 2 contextos. Então, muitas vezes uma família que procura o atendimento por convênio em clínicas e tal, que de repente até isso garante, né, uma certa possibilidade de fazer mais sessões. E muitas vezes aquela família que, enfim, ela está investindo aquele valor, né, naquele tratamento. E a gente imagina que seja uma coisa de médio e longo prazo. Como que você faz para, entre aspas, assim, conscientizar esses pais que, olha, eles vão precisar, né, investir tempo e recurso financeiro para que isso possa funcionar? Porque a gente vê que é um desafio, né? Porque o que a pessoa pergunta? Ai, meu Deus, será que meu convênio vai reembolsar? Quanto que é o seu valor? Eu sei, porque, gente, sou nutricionista. Então, assim, quanto tempo? Será que o convênio vai será então, que assim, uma sessão, né? Então fala um pouquinho disso. Primeira coisa, a gente tem que alinhar as expectativas, né? Perfeito. Toda sessão e toda consulta tem um momento que a gente, vamos lá, eu quero que vocês como família me falem, né? O que vocês estão esperando disso aqui? Vamos alinhar o que realmente vocês estão esperando, eu quero entender para eu poder dar esse feedback, o que a gente pode fazer. Mas o que eu percebo que ajuda muito conscientizar a família é trazer eles para o processo. Porque também, mesmo que seja com a terapia alimentar, eu fico com a criança, na maior parte das vezes, 40 minutos, 1 hora, uma vez na semana. Maior período de contato de comida com a criança é em casa. Lógico. Então, vai ter que ser feito coisas em casa também,
né? Que é muito aquilo que você tinha perguntado da dinâmica da família, né? Se a família não está envolvida no processo, se todo mundo tem que estar envolvido, né? O resultado é muito melhor, né? O resultado demora muito mais se só eu ali, sozinha, né? E faz muita diferença, né? A família junto. Mas, aí, em geral, de resultado, o que eu percebo? Primeiro ponto, quando a criança é atípica, isso é um pouco mais demorado. Tá. Né? Crianças típicas têm resultados um pouco mais rápidos, né? Mas com uma criança que responde bem, em um mês a gente já consegue ver. Ah, é bom. Nossa, até. fantástico. Em um mês Já tem uns resultados. Claro que assim, não é aquela criança que vai comer tudo de um mês para o outro. Mas já começa a experimentar. Tem criança que já tolera em restaurante, por exemplo. Né? E eu sempre tento entender qual que é a maior aflição da família. Que a gente começa a ir dentro do possível, né? Tem família que fala assim, nossa, eu não consigo sair, a gente não consegue ter um tempo para ir no restaurante, que é um caos. A criança não consegue ficar sentada na mesa vendo comida ali que ela não come. Tá, tem esse tipo bem severo, assim. Então, a gente começa a trabalhar isso, né? A gente vai muito ali, o que está agoniando mais aquela família, porque não é fácil. Não é E fácil. hoje tem a questão de pais separados também, né? De famílias que são não tão tradicionais. Então, muitas vezes a criança ela passa mais tempo na escola e com a avó do que com os próprios pais. Né? Então, a gente vê muito isso no meu atendimento. Mas eu trouxe ela para fazer esse tratamento de reeducação alimentar por emagrecimento, só que quando fica com o pai, aí, tipo assim, ele fica uma vez por semana, aí leva no McDonald's, leva para comer o que quer, sorvete. Então, gente, é bem desafiador mesmo. A gente tem que orientar todo mundo, principalmente, por exemplo, quando é a avó que cuida, né? Aí a gente tem que ter aquele jogo de cintura de trazer a avó pro nosso lado. A avó tem que participar. Ela tem que entender a importância, né? Que assim, existe já uma construção feita, né? Quando a gente vê vó. Que é o quê? Vou dar o que o coitadinho quer comer. Tadinho, ele tem que comer alguma coisa, eu vou fazer o que ele quer. E é isso, vou dar na boca. Né? Às vezes a gente vê crianças já de 5, 6, 7 anos sendo alimentadas, não comendo sozinha. Né? Então, a gente tem que ir desconstruindo tudo isso e trazer a avó junto, não tem jeito. Quem cuida tem que participar do processo, é fato. Se é um cuidador, seja avó, babá, tem que estar ali junto para receber as orientações, senão... Porque imagina uma criança, por exemplo, que não come nada e ela vai numa creche. Como que essa criança faz? A mãe tem que mandar comida, então, porque a creche é aquilo, não. Ele não come, tipo, ele vai na escola, tipo assim, ele almoça... vai pra escola e depois ele só come de novo à noite quando chega. Hoje é lei, né? Quando a gente fala em criança típica. A escola tem que aceitar, ou a escola tem que fazer adaptação do cardápio que eles oferecem para aquilo que a criança come, ou tem que aceitar que venha a comida de casa. Porque senão, uma criança fica o dia inteiro, ela tem que comer em algum momento, né? Não dá. E é aquilo, né? Vamos pensar, o quanto de energia a criança precisa ali na escola para aprender. Pra brincar. Exato. Uma criança com fome, com hipoglicemia, vai conseguir aprender alguma coisa? Não tem como, né? Não dá. E, por exemplo, falando efetivamente da parte nutricional, assim, o que você ressalta em relação à suplementação? O que é importante, o que é exagero, né? Então, a gente vê que realmente você tem dois cenários, né? Tem aquela família que, tipo, os pais são super ligados em nutrição, sabe mais nutrição que a gente, treina, toma 10 tipos de suplemento. Creatina. Aquilo, né? E aí... tem aquela criança que, meu Deus... E tem aquela família que é totalmente junk, de ficar no sofá, tal, assim... O que seria interessante para observar? Olha, realmente o meu filho, ele tá precisando de um suplemento de ferro, ele não toma SOP, será que precisa de vitamina D? Quais são os exames que você acha que... Porque, gente, pediatra pede hemograma, né? Vamos combinar, então... Assim, quando pede. Né? Eu já vi crianças com 5, 6, 7 anos que nunca tinham feito o exame, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Quando a gente fala nas causas, deficiência nutricional pode não ser uma causa direta, mas pode piorar, né? Então, tem alguns nutrientes específicos, principalmente zinco e ferro, que são os principais envolvidos na questão do paladar, da sensação que o alimento traz na língua. Então, esses de cara já é algo que eu vou pedir exame, né? Para a gente poder avaliar como que estão os níveis para poder fazer uma suplementação bem assertiva. Mas, de resto, a gente tem que
se preocupar, na verdade, com todas as vitaminas, né? Porque, principalmente, dependendo do repertório, de quantos alimentos a criança come, ela vai ter deficiência, déficit. Uma criança, por exemplo, que não come verdura e legumes, da onde vai tirar ácido fólico? Sim, sim. Né? Da onde tira vitamina K, que é importante para o crescimento do osso? Da onde que tira magnésio, que é a principal fonte? Então, a gente vai se guiando pelos alimentos que a criança exclui, mas eu gosto sempre de pedir um exame de vitamina. Ferro, zinco, vitamina D, vitamina B12. B12, isso que eu ia falar. Porque às vezes a criança não gosta de carne, né? Porque hoje tem muita criança, né, que não come carne, né? Muita criança. E mesmo porque, então vamos pensando ali nas causas. Carne é um alimento que tem uma textura bem peculiar, né? Tem uma textura diferente e é difícil de mastigar. Né? Então, é difícil comer carne mesmo. Não é um alimento que é fácil. Igual um arroz, um macarrão, uma bolacha. Uma bolacha. Então, é aquela pergunta que eu te fiz antes, né? Você só põe na boca e deixa até desmanchar. Não precisa nem mastigar. Né? Todas são iguais, todas têm o mesmo gosto, todas são gostosas e eu não preciso nem mastigar. Que coisa mais fácil para comer do que uma bolacha? É um território seguro, eu acho que inconscientemente. Sim. Porque todas as bolachas que eu comi são boas, são doces, não vai ter nenhuma novidade ruim aí, né? E não é igual uma fruta. Eu pego uma laranja, ela pode estar seca, ela pode estar doce, ela pode estar azeda, né? Ela varia ali, é insegura, eu não sei como que é. O alimento processado, em geral, né? Todos são iguais. Ele é padronizado. Ele é padronizado, não tem diferença. E ele foi feito para ser gostoso. Né? Tem açúcar, tem gordura, tem aquela combinação. É o bliss point, né? Nossa, aquele ponto uau, assim. E fora o glutamato, né? Quando a gente pensa num alimento que é salgadinho. O glutamato que também dá aquela sensação de... quero mais, que delícia, não quero parar de comer. E aí eles vão super bem nisso daí. Exatamente, isso se torna seguro e gostoso. Por que eu vou querer comer um tomate? E fora que tem uma textura que é fácil, que favorece, né? Não é pegajoso, não é molhado, para quem tem dificuldade com texturas mais pegajosas e molhadas. Cremosinhas, assim, né? Não preciso nem mastigar, só põe na boca, até um salgadinho, põe na boca e deixa derreter ela. Essa coisa do crocante também o crocante diminui a ansiedade e tudo mais, né? E eu acho que uma coisa também que é um erro conceitual das famílias é que, assim, ela faz a criança relacionar o salgadinho, o refrigerante, sorvete com o final de semana. Então, isso é horrível, assim. Né? E você vê que, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que ela é, assim, o oposto total disso, né? Assim, o que ela gostava como, tipo, snack era a totóia, que é azeitona, e a minha sobrinha, ela chupa carne, ela come todos os tipos de peixe, sushi, o pai pesca. Então, assim, eu falo que ela é a criança gourmet, a minha sobrinha. Né? Então, assim, ela é o oposto total. Uma criança magra, que tem um repertório absurdamente grande, alimentar. Mas, assim, eu acho que talvez no cenário dela, tipo assim, o que é gostoso realmente é o peixinho que o papai pescou, que trouxe no final de semana. Então, isso é uma exceção. Né? Mas na maioria dos casos, a criança já tem que ir na escola, já tem que comer brócolis, já tem que tomar banho, né? Assim, deve ser difícil mesmo, né? Então, mas é aquilo que eu falei da experiência, né? Eu acho que a gente, né? E aí eu incluo os pais, né? A gente repete muito o que a gente vivenciou, né? E antigamente... foi quando a gente teve a indústria entrando, né? Então, era aquela coisa, né? Era um evento, comer uma bolacha recheada. Virou uma... Danone, um doce. Virou uma recompensa. Então, a gente foi ensinado que isso é da recompensa. Ninguém fala assim, nossa, vamos fazer um piquenique, que é uma experiência de conexão com os pais, que as crianças... precisam. Conexão com os pais nutrem as crianças, né? Elas precisam disso. Então, eu tô ali no momento de conexão com meu pai. Por que não tem ali um tomate cereja, um pepino? Porque eu vou trazer alimentos saudáveis para experiências gostosas. E isso vai criando memória afetiva que aquele alimento é bom, né? É o contrário. No momento que vai todo mundo sair, que é um momento de conexão com meu pai, né, com os meus pais, eu levo salgadinho, bolacha recheada, refrigerante. Então, é isso que eu vou criando ali. Entende? De memória afetiva. E o que os pais podem fazer? Por exemplo, quem tem
uma criança atípica, num grau 1, 2, né, que acho que não demanda outros profissionais. O que o pai pode fazer assim para ir introduzindo? Como que é esse processo assim? Tem que ir enganando, tipo assim, eu faço um bolinho com beterraba. Como que funciona esse processo? Eu acho que assim, a gente pode, essa educação nutricional começa em casa, né? Então, as crianças, claro que dentro da possibilidade, né? Por exemplo, quando a gente fala em uma criança típica, às vezes eu não consigo trazer ela para dentro da cozinha por conta das particularidades dela, né? Não consegue pegar numa faca, ainda não tem habilidade motora, enfim. Mas dentro ali das possibilidades, eu trazer essa criança para ter experiência com os alimentos, sem a pressão de comer. Então, por exemplo, ir na feira. Leva a criança junto na feira, deixa a criança pegar, olhar, escolher os alimentos, nomeia aqueles alimentos para ela conhecer o nome, porque as crianças não sabem o nome dos alimentos. Como que eu vou comer algo que eu não sei nem como? Ela nunca viu uma batata, ela só comeu batata frita na vida. Você pega uma folha, uma couve, o que é isso? As crianças não sabem como chama folha, mato. Porque não conhece, de fato. Então, assim, como é que vai comer um negócio que nem conhece? Então, ter esse contato sem a pressão de comer. Que é aquilo que a gente estava falando da salsinha, né? Quando a criança para de comer, eu simplesmente retiro da vida dela. Alguns pais retira totalmente, ela nem vê, não, nem a maioria lembra. Esmagadora, né? Tipo assim, o meu filho, a minha filha, a pizza é só pizza de queijinho. Então, tipo assim, já tem que pedir a pizza especializada. Eu faço isso. Não, é porque, independente de você Ela tá fazer falando ou não... de mim, gente. Não tô, gente. Eu tô falando de... Porque, assim, como eu falei, eu convivo com muitos casais que têm filhos pequenos. Né? Então, mas assim, eu ofereço todas as vezes. Por exemplo, ela não come molho vermelho. Eu falo, ai, filha, tá tão bom. A gente sai pra comer sábado. Ai, filha, assim, ó, que tá tão bom. Experimenta um. Ela fala, você sabe que eu não como molho vermelho. Mas toda vez eu ofereço. Mas eu não tenho, você vai comer. Não, agora... Não, né? eu acho Nem que assim, esse é o caminho, né? Eu acho que é justamente não desistir, né? Porque assim, eu acho que a nossa casa, a nossa família tem uma outro modus operandi. Todo dia tem salada, todo dia tem legumes, todo dia tem brócolis. Mas assim, tem muita família que assim... Tipo, é o que você falou. A pessoa tá exausta à noite. Ela vai falar, gente, eu vou no mais fácil, né? Pede aí, o que você quer? Pede aí. Né? E aí, tipo, você tá construindo um castelinho de cartas lá. A gente quer ter resultados diferentes sem fazer nada diferente, sem fazer nada. Porque, no fundo, você também não valoriza. Então, é aquela pessoa que, tipo assim, ela põe o brócolis, faz porque a nutricionista falou que tem que fazer. Só que ela também não come. Ela não demonstra prazer com aquele alimento. Exatamente. Então, fica difícil, né? Exatamente. Por isso que quem cuida da criança a maior parte do tempo tem que estar envolvido também no processo. Porque é de dia a dia, não é só, né? Se ficar também tudo pro pai que vê a criança uma hora, não dá. A gente sabe que hoje a gente, né, não tem dinâmicas de família que não dá. Não vou falar assim, você tem que parar de trabalhar. Não vai rolar, né? A família funciona, enfim. Tem que tentar organizar. Não tem jeito. Mas vai melhorando, porque o meu filho também teve uma época de seletividade. Mas hoje ele come um repertório maravilhoso. Eu falo que ele até, o Jacan não gostou da comida, eu brinco, né? Porque ele tem até uma sofisticação de paladar. Tem uma idade que uma criança tem uma seletividade considerável. Ela vai melhorando? Na verdade, assim, como eu falei, né? 2 anos começa um período mais crítico, que eu espero que termine entre 4 e 6 anos. Né? Que é quando a criança já terminou ali, que ela já entendeu quem ela é, que ela não tem, não faz as birras mais tanto, né? Mas claro que, dependendo do grau que essa seletividade for, se eu não olho, não trato, isso pode se arrastar pelo resto da vida, né? Mas quando tem uma criança que passou pela essa questão que é mais normal da idade, os alimentos não pararam de existir na vida dela. Ela não comeu, mas tinha ali, né? E ela não sofreu nenhum trauma, porque o grande ponto é aquilo, a criança para de comer e tem alguns tipos parentais, né? Algumas maneiras de pais que cuidam das crianças que, não, você vai comer de qualquer jeito, você tem que comer, né? Então, quando eu tenho pais mais autoritários,
eu também posso criar uma seletividade por conta disso. Aquela criança nem ia ser seletiva, ela só estava passando por um período fisiológico, mas, de repente, aquele tipo parental acabou favorecendo, né? Então, aquela criança foi obrigada a comer, comia chorando, comia até vomitar, né? Esses comportamentos podem levar ali a um trauma, porque aí ela não vai querer mais comer mesmo, porque se tornou muito desconfortável comer. Agora, quando essa fase é levada de um jeito legal, ali, sem trauma, a gente espera que a partir de 7 anos isso fique um pouquinho, a criança abre um pouco mais o leque ali, fique mais fácil para começar a experimentar de novo. Eu acho que, assim, uma coisa que também, às vezes, a gente nota, né, é que, de repente, a criança, efetivamente, ela tem um problema fisiológico. Então, ela tem uma intolerância à lactose, só que a família acha que tem que tomar leite, empurra, aí a criança fica toda... Mas, assim, não existe um olhar para falar, pô, toda vez que ele toma leite... Né? Às vezes o pai também tem e não percebe. Uma constipação. Constipação. Por exemplo, né? A criança come e fica... estufada. Fica sem ir no banheiro. Você quer comer? Não quer, você tá entupida, né? Tá entupida. É verdade. Então, é o que eu falei, tudo que tá... A causa tem que ser entendida, né? Quando não tem nenhuma questão patológica ou fisiológica ali, é só o momento cognitivo daquela criança, se bem levado, a tendência é melhorar. Mas se eu tenho alguma outra condição por detrás, a gente tem que olhar para o que está fazendo ela se sentir desconfortável. Porque enquanto não tratar, não olhar para isso... Porque uma coisa que é bem comum é a família falar assim, mas quando ele vai na escola, ele come tudo. Aqui ele não quer comer nada. Nossa, na escola, na creche, ele come um arrozinho, come o vegetal, tararã. Criança tem isso, viu? Porque parece que na sua casa não gosta. Na casa dos amigos, nossa, a pessoa que mais come, porque fica com vergonha de falar que não come isso e aquilo e fica comendo as coisas. É a gente que passa vergonha que é maluco. Sabe o que eu queria? Que você desse assim, umas sugestões, por exemplo, de lanche para a escola. Porque a gente vê que muitas vezes os pais ficam naquele combo, né? O suquinho, caixinha, né? Porque às vezes até fala, meu filho não toma refrigerante, toma aquele suquinho. O salgadinho, o chocolate... Quais são, por exemplo, sugestões? Tipo, que, né, a gente escuta no consultório. Não adianta, eu mando fruta, ele não come. Então, assim, tipo, como compor realmente uma lancheira e como refutar esse tipo de discurso, assim, né? E aí, vai muito de qual idade que a criança está, né? Porque a gente usa os recursos diferentes dependendo da idade. Né? Então, por exemplo, com crianças menores, e é uma coisa assim, gente, que você fala, não acredito. O jeito que tá cortada a fruta faz diferença. Se o melão tá quadrado ou de bolinha, nossa, eu vou comer uma bolinha de melão. Isso já é o máximo. E se a criança boleou ainda o melão, vixe, pronto. Claro que, assim, uma criança que não tem uma seletividade muito severa, né? Então, eu fui lá, vem cá, vamos bolear junto esse melão. Aí bolhou o melão, aí eu coloco um garfinho de coelhinho nessa bolinha. Pronto, isso aqui já fez aquilo ficar muito legal. Então é muito legal comer melão. Por que às vezes na casa de um amigo é muito legal? Porque meu amigo é muito legal, eu quero ser ele tá comendo, então eu também vou comer. Então tem todo não é só sobre comer, né? O comportamento tem um leque de... Uma nuance, né? Várias nuances, né? Nuance. Mas eu acho que a fruta é entender, né? Dependendo da idade, o que torna ela mais atrativa. Pode ser um espetinho de fruta. E até facilita para criança, né? Tem criança que acha muito difícil morder uma maçã. Né? Tem dificuldade. Então, será que se eu colocar ela num espetinho, fazer ela assada com uma canela, se a criança gostar, né? Só assada vai ficar já mais fácil, né? Como eu falei, vamos colocar, ela ama de paixão uva. Então, vamos colocar a uva com uma fruta que é mais ou menos. Então, eu tenho uma fruta que ela ama com uma mais ou menos que ela come. Né? Que a gente fala que é aproximar um alimento que não é muito bem aceito perto de um alimento super aceito. Que é uma estratégia que a gente usa também. Né? E, às vezes, a gente usa um chocolate, uma Nutella. Só para a criança comer. Uma uvinha, uma fruta que a gente quer que ela coma. Né? A gente faz essas aproximações. Então, isso
dá muito resultado quando eu tenho crianças mais novas. Com adolescente, é um pouco mais complicado ali, mas funciona muito, né? Patê, eu adoro, né? Fazer os lanchinhos. Tem um... Eu sou a doida da Shopee, né? Tem umas forminhas de ursinho. Então, você pode fazer o lanche, cortar e ficar num formato de ursinho. Então, você pode fazer um lanche com patê de frango, com patê de atum, se a criança conseguir comer. E pronto, tá no formato de ursinho. Isso já vai ficar mais fácil para ela comer. Né? E a gente consegue sair um pouco do salgadinho, né? Salgadinho, eles têm muita facilidade. Todo mundo tem muita facilidade. É verdade. Né? Porque tem salgadinhos e salgadinhos. Também. Né? Quando eu trabalhava mais, você pode ensinar também a olhar uma lista de ingredientes, ver se tem mais aditivo ou menos. Você pode comprar, de repente, uma pipoca que seja, né, que fique crocante. Enfim, tem. Tem umas marcas, né? Que geralmente eu indico marcas mesmo para os meus pacientes. Tem umas marcas que tem uma composição melhor, né? Então, por exemplo, bolacha, vamos falar de bolacha. Tem uma marca de uma bolacha que tem linhaça, que tem chia, tem aveia. Pronto. Pode ser uma opção melhor também. É um pouco melhor. Às vezes a criança nunca nem sabe o que é isso, nunca comeu. Então é um jeito da gente introduzir dentro da alimentação dela. Vai aumentar a fibra. Ainda assim é uma bolacha, que a gente vai controlar a quantidade, porque tem açúcar, né? E é processado. Mas dá pra gente pôr os salgadinhos também. Tem marcas que são mais funcionais, limpas, assim, né? E trazer a criança para fazer receita também. Eu sou muito fã disso, né? Por exemplo, um bolinho de micro-ondas. Dependendo da idade da criança... a grande maioria das crianças já consegue fazer. Né? Então, traz a criança para fazer junto. E o bolinho de micro-ondas fica pronto em 5, 10 muito rapidinho. Dá para levar para a escola. E ela come isso porque ela que fez. Legal. Né? Eu acho que é um investimento de tempo e energia. Dos pais também, que, né? Assim, de quem faz, né? Dos pais não, mas de quem faz o lanche. Eu acho que, às vezes, os pais, eles querem agir em todas as frentes. Então, tem que supervisionar a criança na escola, porque está com dificuldade de aprendizagem, tá? Tem que supervisionar no inglês, e alimentação. De repente, você tem que dar uma separada. Não, agora a gente vai focar na alimentação. Então, vamos ver, né? Porque você vê que tem pai e mãe que, gente, não tem nem vida própria, né? Que, assim, tem tanta, ainda mais criança atípica, né? Que tem que levar em 2, 3, 4 tipos de terapias. Né? Assim, eu entendo, é muito difícil, né? E eram problemas que antes não tinha. Que seus pais... Você é bem mais nova que nós, mas... Meus pais... Não tinha essa preocupação, né? Não tinha nem esse olhar, olhar, tipo né? Assim, era, comeu, não comeu? Era tipo, exatamente. Que nem era uma linha de produção. Foi um prato de todo mundo, só comeu, sai da mesa se comer. É diferente. E a rede de apoio é muito importante, né? Quando a gente tem uma rede de apoio, isso faz toda a diferença, né? Seja quem for a rede de apoio, né? Mãe, babá... Mas isso faz muita diferença, né? Que fica, né? Do maternar, né? Ou o pai, né? Que não deveria ser uma rede de apoio. Deveria ser quem cuida também principal, né? Junto. Mas e é isso, né? E estratégias para emagrecimento, doutora? Porque a gente vê que hoje... muito mais do que antes, existem crianças que vão ficando obesas, né? Ou pela quantidade... A obesidade infantil acabou superando a desnutrição. Aí, né? Então, assim, que estratégias que são efetivas, né? Ainda para juntar com uma criança que tem seletividade alimentar. Mas vamos falar com uma criança que não tenha. Quais seriam algumas estratégias fáceis para a gente aplicar no dia a dia? Quando eu atendo uma criança que tem obesidade, a primeira coisa que eu falo a família tem que mudar o hábito, né? Não sei como a Rê conduz aí, mas eu falo assim, não adianta, gente. Eu falo assim, imagina só, porque na grande maioria dos casos a mãe que tá ali trazendo, né? Falo assim, imagina você, tá de dieta. Aí chega seu marido com uma pizza e fica comendo na sua frente, você vai gostar? A família tem que mudar o hábito, porque não é justo com a criança, em primeiro lugar, né? Todo mundo ali comendo, só a criança comendo diferente. Não é justo, todo mundo tem que entrar junto. E mesmo porque é aquilo que eu falei, né? O mundo da criança é a família. Então, ela tem de modelo como é
o hábito dos pais, o que acontece dentro de casa. Se a família não muda, a chance de ter algum resultado é muito pequena. Muito pequena. Então, esse é o primeiro passo. É porque a criança não vai no mercado, né? Então, ela acaba ficando refém do que os pais compram, né? E aí, às vezes, na grande maioria das vezes, a gente vai fazer um cardápio para a família. Né? Nos primeiros encontros, nas primeiras consultas, a gente nem fala tanto de quantidade, dependendo da criança. A gente fala em mudar a dinâmica da família. Então, a gente faz o cardápio para a família. E depois, mais para frente, aí a gente vai, né, avaliando como que está sendo a resposta ali. A gente pode até começar a falar sobre quantidades específicas para aquela criança. Mas o hábito da família tem que ser mudado, né? E isso passa por cozinhar também, né? Porque a gente vê que, assim, essa geração, sei lá, que é, sei lá, um pouco mais nova que a gente, assim, não tem muito esse hábito de cozinhar. Então, tipo, é pedir iFood, né? Então, por exemplo, os pais, muitas vezes, quando eles trabalham presencial, eles vão no restaurante por quilo, no restaurante da empresa, ok. Chega à noite, aí, é lasanha da marca A, é o nuggets da marca B, ou, vamos pedir pizza, vamos pedir lanche. Como que você administra isso? Você chega a ensinar as pessoas a cozinharem? Você tem alguma estratégia para isso? A gente tem que entender muito como é a família. A dinâmica. Não tem jeito, né? E aí, quando eu tenho esse perfil, a gente vai juntos, fala assim, vamos pensar em lanchinhos, então, que a gente pode fazer? E aí, a gente pensa junto, eu tenho essa receita aqui, será que dá pra gente fazer uma crepioca, por exemplo? Vamos fazer uma crepioca e a gente põe um frango desfiado, o que vocês acham? A gente vai fazer assim, eu ensino. A gente vai misturar o ovo, a gente vai usar azeite, porque aí com o azeite eu já tenho, por exemplo, uma melhora nutricional muito melhor naquela preparação. Isso vai dar mais saciedade, que vai ajudar no emagrecimento. Dá pra gente colocar uma cenoura ralada, será na massa dessa crepioca? Então, a gente vai negociando o que a família e a criança conseguem, né? E lanche rápido é a grande maioria, né? Né? Grande maioria. Eu queria, mas meus filhos gostam de comer comida à noite. Eles gostam de comida. Isso é tão bom. Eles melhor, né? Mas eu tenho que fazer, né? Então. Mas é o ideal, né? Porque... Mas aí é um planejamento, né? Tem que se organizar. Tem que... Eu sou muito fã de tecnologia, tipo assim, panela de arroz, sabe? Tudo que facilita a nossa vida, pra mim, é maravilhoso. Air fry, né? Que nossa, air fryer polêmica, né? Eu amo. No mundo da nutrição, né? É bom, não é bom? Enfim, mas vai facilitar a vida. Mas, meu Deus... Air fry pra mim é maravilhosa, facilita a vida de família que não tem tempo de cozinhar, dá crocância para as crianças seletivas comer. Então, pra mim, é uma ferramenta maravilhosa. Não tem fritura, né? Não tem imersão em óleo, é maravilhoso, exatamente, né? Tem até um negócio que faz sopa. Você coloca os alimentos, os vegetais cozidos, liga, ela esquenta, bate e a sopa tá pronta. Então, tudo que é fácil... Eu super indico para os pacientes. A gente entrevistou aqui a Ângela da Thermomix, né? Que agora saiu a TM7. É um robozinho que meu Deus, sensacional. Ele faz tudo na cozinha. Ele faz tudo que você imaginar. Ele só não assa. O resto ele faz tudo. Assim, ele pesa, tipo assim, ele cozinha, ele gratina, ele, tipo assim, ele faz purê, faz mousse, faz tudo. Você coloca o alimento cru e aí ele tipo, ele tem uma telinha, né, que tem as receitas. Vou fazer X receita. Vou te passar o contato dela, até para você conhecer. Fazer uma apresentação para você, sensacional. Então, você põe lá, receita X. Aí, foi 100 gramas de farinha. Aí você já põe a farinha, ele já pesou lá para você. Você já põe, ele já pesa. Aí já vai para o outro e ele faz todo o preparo para você. São 3 botões, e ele converte o preparo dos alimentos convencionais para o equipamento. Então, por exemplo, meus livros de receitas, que a gente sempre coloca aqui, né, o link... você tira uma foto, joga no ChatGPT, ele converte no equipamento, no modo de preparo do equipamento e sai. É uma coisa assim que, se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, eu ia achar que aquilo não existia. Mas na Europa, dizem que 90% das casas de Portugal, que eles chamam de bimby, né?
E agora está na versão 7, que é uma versão super tecnológica e tal. Então, é bem... Pode ser uma ajuda, né? É uma coisa que é um investimento alto. Mas, por exemplo, uma criança que não gosta de fruta, se transformar um morango num sorbet ou num sorvete, ela come na hora. Iogurte, e assim, né? Iogurte. Faz requeijão, faz iogurte. É sensacional, tudo, é um sonho. Né? Eu acho que a gente tem que usar, né? E mesmo porque, assim, a gente atende... Aqui, a gente está aqui em São Paulo, né? É uma dinâmica totalmente diferente de outros lugares, né? A gente tem que entender, aqui é tudo muito corrido, não dá tempo. O mundo ideal seria até aquele resgate em que a gente vê o alimento e prepara, né, com calma, né? O movimento slow food, tudo isso, né? Mas será que eu não consigo fazer isso num final de semana? Pronto, né? Estamos aceitando já. Tá ótimo. E a gente usa a tecnologia que dá. Panela de arroz elétrica, porque eu chego, ponho lá e posso tomar banho, pôr banho na criança e tá fazendo. Então, essa Thermomix, ela é interessante porque, na verdade, ela faz isso. Você programa, então o alimento não queima, ele não passa do ponto, ele não perde a textura, porque é tudo muito engessado lá no preparo, mas mesmo uma panela de pressão elétrica é sensacional, porque ela já te adianta muito, né? Feijão, sopa, várias coisas você consegue fazer lá, né? Isso ajuda muito. Eu acho que você falou muito de planejamento, que é uma coisa que a gente fala na consulta, que a pessoa acha, o paciente ele acha engraçado, mas assim, antes de você ir para o supermercado, você já deveria saber o que você vai preparar. E o ChatGPT, ele monta cardápio para você, ele te ajuda, né? Ele dá quantidade, né? E eu falo até antes disso, Rê, eu não sei como que é o pessoal que você atende, mas eu pergunto assim, tem um dia da semana que você vai na feira? A grande maioria das pessoas não vai mais. Não tem isso embutido dentro da rotina da semana. Vai acabando, vai comprando. Eu falo assim, não, gente. Você tem que ter dentro da sua rotina o dia que você vai no mercado, o dia que você vai na feira. Eu falo assim, quando acaba o papel higiênico, você fica sem? Com os vegetais tem que ser a mesma coisa. Se tá acabando, não tem que esperar 15 dias, um mês para você ir de novo na feira. Verdade. Você tem que ter embutido isso dentro da sua rotina. O dia de ir na feira. Mas não gosto de feira. Então assina a caixa. Assina a caixa que vai te trazer na sua casa. Uma caixa com tudo lá, você não precisa nem sair. É que eu acho que agora você tá tocando num ponto que é assim, o que eu percebo é que assim, para a maioria das famílias médias, né, a questão da alimentação, ela acaba sendo, tipo, colocada, por exemplo, papel higiênico não dá para você ficar sem, né? Mas, de repente, aperta um pouquinho financeiramente, a pessoa já para de comprar verdura e legumes, né? Então, ela já troca por arroz, feijão e nuggets. E se não tem, você já dá aquela frustrada, né? Você vai fazer, não tem o ingrediente, aí você já parte para outra coisa mais fácil, né? Então, isso que você tá falando é muito importante, né? Exatamente. Você ter o seu estoquezinho ali de insumos. Né? É fundamental, senão você não... Senão você é muito atrativo você pedir uma coisa mais rápida e você, mesmo coisas assim, tipo marmitex, a pessoa pede, vem uma tonelada de arroz, feijão, batata frita e linguiça. E uma carninha desse tamanho. Né? O vegetal nem passou ali. Nem passou ali. Então, você vê que a falta de planejamento, né, ela é o primeiro erro que precisa ser reformulado, porque como tem essa facilidade de você pegar num aplicativo e pedir, porque antes não tinha, né? A gente é da época que nossos pais iam buscar pizza na pizzaria, tinha que ligar, encomendava e depois ia buscar. Então, chega uma hora que é bem mais trabalhoso. E outra, né? Hoje em dia, a maioria das famílias, ela não tem um integrante da família que tem a função de cuidar da casa. Então, o cuidado da casa é algo que é feito, às vezes, secundariamente. Né? Não, totalmente secundário. Né? E o abastecer a casa faz parte do cuidado da casa, né? Então, a gente vai fazendo o que dá, no tempo que dá. No tempo que sobra. Exato. Né? Mas 10 horas da noite eu tô lavando uma roupa. É isso. É Outro dia eu vi um vídeo, um cara filmando a mãe. Aí ele falou, mãe, fala pro pessoal o que você tá fazendo às 3 horas da manhã. Aí ela virou, começou a dar risada, falou, tô estendendo roupa. Olha que maluquice que a gente chegou, né? Mas aí eu acho que isso é muito individual, né? A gente tem que entender. Uma família que, de repente, não tem tempo de ir na feira, mas tem essa possibilidade financeira de comprar caixa, gente, pronto, compra a caixa.
Né? A gente tem que ir ali entender, não tem essa possibilidade financeira, eu tenho que ir na feira. Então, vamos tentar achar ali. Eu acho que isso, né, isso daria outro podcast, né? Mas eu acho que, assim, hoje a gente começou a dar valor para coisas. Então, por exemplo, sei lá, você tem 3 streamings que você paga, né? Só que, de repente, você não sobra dinheiro para comprar vegetais. Nessa coisa de caneta emagrecedora, a gente vê muito isso, né? A pessoa, ela parcela em 10 vezes a caneta, né? Mas ela esquece que ela tem que ter proteína para não perder massa muscular. Só que isso não. Aí, tipo, nossa, eu tô economizando com comida. Eu comprei a caneta e não como nada. Bom, você vai ver daqui a 6 meses como o seu corpo vai estar, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente mudar o valor que a gente dá para as coisas e colocar a alimentação como prioridade. Porque você não vai fazer um milagre em um mês. Sozinha com uma hora semanal, Olha, né? uma nutricionista, ela é especializada em seletividade, aí não adiantou nada. Mas se você não compra as coisas, né, é difícil. E aí a gente tem aquela fala, né? Nossa, mas com você ele come aqui. Em casa não come. Porque não tá sendo estendido o que tá acontecendo lá pro ambiente de casa. Que isso é super comum. Ele não vai pegar o brócolis, tipo, duro, aí ele vai vai cozinhar, ele vai pôr um temperinho. Macarrãozinho com brócolis, né? Exatamente. E aí dentro também a gente tem as estratégias, né? Como a gente falou, a gente usa ali a escalada do comer, né? Que é todos os degraus para chegar ali na habilidade do comer. Então, interagir, tocar, olhar, brincar, encostar na boca. Eu trago aqui. Às vezes tenho criança que consegue beijar o alimento, mas não consegue comer. Então, a gente vai ficar ali trabalhando beijar, para ele se sentir confortável. Depois, a gente vai trabalhar ele encostar no dente aquele alimento. Então, assim, morder. Depois, encostar a língua. Para depois conseguir comer. Você vê que tem casos que são bem extremos mesmo. Que sem a ajuda de um profissional é muito difícil você, né, conseguir. Você não sabe o que tem que fazer, não sabe né? A técnica, não sabe. E a quantidade também, gente. Isso é uma coisa que a maioria das famílias erra em casa. Então, por exemplo, vamos falar do exemplo do molho que você falou. Experimenta o molho. Mas aí a gente oferece para a criança um prato inteiro, cheio de macarrão com molho. Ela olha aquilo e fala assim: meu Deus! Já se assustou, né? Exato. Então, quando a gente vai introduzir um alimento que a gente quer que a criança experimente, e se ela tem essa iniciativa e está confortável, eu vou colocar um mínimo, um pedacinho ali. Eu comecei a fazer isso, por exemplo, um lombinho que ela não comia. Eu não pego um pedaço e ponho no prato dela. Falo, vamos ver se você gosta. Aí eu pego, ponho uma fatia num prato à parte, eu corto um pedaço e dou pra ela. Aí ela, nossa, gostei. Aí ela vai comendo. É isso, tem que ser porque migalhas. Talvez um pedacinho, né, eles se dão a chance, porque, meu Deus, vou ter que acabar com esse bife aqui, meu Deus do céu. E até a sensação de, assim, eu coloco um garfo inteiro cheio daquela comida, qual que é a sensação que dá na boca, de eu pegar um pedacinho bem mínimo e colocar. Se for ruim, é mais pouco. É mais fácil de eu já jogar fora, exatamente. Né? Se for ruim, é pouquinho. Não vai ser um monte daquela comida horrível na minha boca, enchendo tudo. Então, é muito mais confortável, mais fácil. É legal. E a gente fala que é a técnica de migalha. Então, eu ponho uma migalhinha ali para a criança. Né? E aí, quando a gente quer introduzir, de fato, um alimento, a gente tem a constância. Então, todo dia vai ter... Vamos falar do porco. Todo dia vai ter um pedacinho ali. Do ladinho. Todos os dias. Um dia, ela beijou. No outro dia vai beijar. No outro dia vai encostar. Até ela conseguir comer. Conseguiu comer, no outro dia vai ter de novo. Pra ela tentar comer outro pedacinho. E aí eu vou aumentando gradativamente. Até conseguir comer uma quantidade que é ali o que a gente queria. E a forma de preparo também, né? Por exemplo, de repente, cenoura. É muito comum a gente ver isso. A ralada crua eles comem. A cozida já dá um cheiro esquisito. O brócolis tem aquele cheiro de enxofre. Né? Então, às vezes, você carne cozida também, então, eles não gostam muito carne que é de molho, né? Carne de panela, essas coisas. Eles gostam mais do sequinho, assim. E aí, a gente entra numa outra técnica, que é o encadeamento de alimentos. Então, o que a gente faz? A gente pega uma textura... ou um alimento que é muito confortável para a criança
e tenta introduzir o alimento novo dentro daquilo que é confortável. Então, vamos supor, uma criança que tem facilidade com texturas crocantes. Eu quero que ela coma brócolis. Então, eu vou pegar e fazer uma receita de um brócolis crocante. Ou, por exemplo, um nuggets. Eu vou pegar e fazer uma receita com um nuggets caseiro. Né? Ou uma batata. Ela come batata frita, mas eu quero introduzir batata doce. Então, eu vou fazer batata doce frita. Só que aí, gradativamente, eu vou mudando bem sutilmente essa textura, esse jeito de apresentar, até chegar, por exemplo, num purê de batata doce, numa batata doce e numa outra assada. O brócolis é a mesma coisa. Um dia eu deixo menos crocante, aquele brócolis. Eu começo com pedacinhos bem pequenininhos do brócolis crocante, na outra vez eu aumento um pouquinho. Eu empano numa vez, na outra vez eu não empano. Então, eu vou bem devagarzinho mudando ali até chegar, por exemplo, sei lá, numa salada de brócolis. Né? Mas isso é um processo. Não vai ser a primeira vez, come o brócolis com macarrão aqui. Né? A gente tem que avaliar o que é confortável para a criança antes de apresentar esse alimento. Como que ela gosta? Né? Então, eu vou tentando aproximar ela dentro daquilo que ela gosta, do que é confortável. Legal. Muito bom. Fala. Muito legal as dicas, né? Eu acho que são coisas eu acho que traz muito a reflexão, né? De que a gente também tem que controlar a nossa ansiedade em relação ao resultado. Porque eu nunca vou esquecer, né? Quando a Débora com certeza deve lembrar, quando eu tinha, sei lá, tinha acabado de começar a trabalhar como nutricionista, eu recebi uma mãe e uma criança. A mãe era extremamente obesa, era uma pessoa bem agressiva e trouxe a filha também muito obesa. Aí dei as orientações, tal, na volta, olha o que ela falou. Eu não entendo, eu faço brócolis e filé de frango grelhado para ela e ela quer comer o hambúrguer que eu e o pai dela estávamos comendo. E eu não entendo. Não entendo por quê. Entendeu? Então, você vê que era um grau de desconexão, né? Então, ela estava fazendo o papel dela. Ela levou no endocrinologista caro, com nutricionista, só que ela não queria mudar, né? Então, imagina para uma menina, cara, no meu caso, de 22, 23 anos, escutando isso, era... assim, absolutamente óbvio, mas assim, você não tem aquela autoridade ainda de falar, né? Pra falar, olha, se enxerga. Que é aquilo que a gente falou no começo, é um desafio também lidar com os pais. Sim. Né? Eu acho que talvez mais do que com as crianças, né? Com certeza. Tem que ter muito jogo de cintura. Tem uns pais que às vezes são um pouco fora da casinha, né? Eu acho que quando a gente fala com pais, eu acho que principalmente fazer eles entenderem que a gente está do mesmo lado, né? Eu acho que uma dor muito grande para quem é pai é se sentir julgado, sabe? Alguém apontando o dedo e falando assim, você não está sendo um bom pai. Então, eu acho que isso é o máximo que a gente tem que evitar, né? Julgar ali ou fazer com que aquela família se sinta julgada pela situação que a criança está. Né? Por mais que às vezes a gente enxergue que tá ali tudo um caos, né? Mas é falar assim, eu te entendo, eu sei como que é. E eu tô aqui tô do seu lado para te ajudar. Eu acho que é isso. E eu falo como mãe, né? Lógico. Quando minha filha tem qualquer condição, se alguém chega e fala assim, nossa, eu te entendo, eu tô aqui do seu lado para te ajudar, pronto, você já me ganhou. É verdade. Porque é uma dor bem Porque grande. tá todo mundo fazendo o que dá, né? Exato. Todo mundo tá fazendo por exemplo, eu trabalho bem perto da minha casa. Eu sei que a minha rotina é porque se eu sair 6 horas de casa, 6:05, eu tô em casa. Eu sei que tem gente que sai 6 horas e 8 horas tá em casa. É diferente, entendeu? Aí a pessoa, para começar a fazer a janta, a pessoa tá cansada. Muitas vezes a única opção é a pessoa pegar, isso eu escuto muito, a pessoa pega a filha 8 horas na casa da avó, aí já sai jantado de lá, porque assim não tem opção, ela ainda vai ter que fazer tudo em casa. Aí você tem que aceitar a comida que a sua mãe tá fazendo, ela já tá fazendo um super favor de cá. Então, tem muitos fatores, né? Eu acho que você ter esse jogo de cintura essa sensibilidade, né? De olhar e falar, vamos tentar fazer o melhor possível no teu cenário, né? Exatamente, é isso, né? Você não vai falar, sai desse emprego, né? Não tem como, não tá na sua alçada. Contrata uma babá. Né? E é o que eu falo, assim, né? Isso para qualquer público que eu atendo. A dieta perfeita é a dieta que funciona. Né? Então, é isso, né? Eu tenho que oferecer o melhor dentro do cenário que a família me mostra. Né? Porque é isso que vai funcionar. É isso aí.
E Gisele, fala para quem se interessou, como que as pessoas podem entrar em contato, né? Você também trabalha com crianças com TEA, né? Como que... Fala pro pessoal onde eles te encontram para agendar uma consulta. Meu Instagram, né? Que é o @maternando com a Nutri, com os pontinhos, maternando.com.a Nutri, tudo com pontinho. Lá já tem um link direto pro meu WhatsApp e aí a gente consegue agendar a consulta. Legal. Eu atendo aqui na Zona Leste, né? Onde vocês também trabalham. E também atendo na Zona Norte, em Santana. Muito legal. Perfeito. Não, gente, vale a pena. Eu Foi acho que bem assim, esclarecedor, né? E fazer uma avaliação, né? Porque às vezes dá uma ideia que é muito caro, que é muito inacessível, que ela vai fazer da minha vida um inferno, falar pra eu comprar aqueles alimentos mirabolantes, aspargos frescos da couve de Bruxelas. Couve de Bruxelas. Não, gente, é assim, é o arroz com feijão mesmo e... Né? A semana passada teve uma paciente que falou assim pra mim: eu vim em você porque eu sei que você é a nutricionista do açúcar. Você não vai tirar o açúcar da minha filha. Por isso que eu vim aqui em você, porque eu sei que você é a nutricionista do açúcar. Bom, estamos tolerando um pouco de açúcar, né? Não significa que eu sou a fã do açúcar. Você não vai fazer a campanha do açúcar, mas você vai acolher. Exato, né? Eu vou me moldar ali e vou fazer o que é melhor dentro do cenário da família, né? A gente não pode sair do 80 pro 8, né? O ótimo é inimigo do bom, né? É isso aí, eu acho. E equilíbrio é tudo, né? Na vida. Acho que em todas as áreas, mas principalmente quando a gente fala em alimentação, né? Sim. Você não precisa sair daqui pra ir pra cá. Tem um meio termo ali, né? É isso, né? É mais viável, né? Às vezes o meio termo é mais viável do que o super radical, né? E tudo é um processo, né? Tudo bem eu querer chegar no 8. Mas não existe uma ponte que leva do direto. A gente tem que passar pelos processos, né? Pelo caminho ali que trilha, onde a gente quer chegar. É verdade. Tem. Vamos falar dos nossos patrocinadores, Rê. Bom, quero falar primeiro das 3 Irmãs Cortinas. Gente, se você quer deixar sua cortina para o Natal, agora é a hora, porque ela vai ser feita com tranquilidade, com tempo. Estamos com várias novidades lá na loja. Papel de parede, objetos. É isso, quer mudar a casa, gente. Sem muito trabalho, papel de parede. Não faz sujeira, no mesmo dia já está tudo pronto, sua casa virou outra. Nossa, repaginou tudo. Né? No mesmo dia. Então entra lá no nosso Instagram, tem bastante dica. Vamos ter lives, ainda não tenho data, mas vai ter live agora em novembro. E então, foi um sucesso, Foi, né? gente. A nossa venda de Natal. especial de Natal foi uma animação, como tudo, né? Tivemos roletas de prêmios. Gente, todo mundo queria rolar roleta maravilhosa. Né? Foi bem legal. Então entra no nosso Instagram, @3 Irmãs Cortinas, é o numeral 3, tá bom? E você também, né, Eu Rê? também, gente. Se você precisar de uma nutrição mais, né, pra maturidade aí, pra atividade física, né, pra de repente até ser um suporte aí pro seu filho, pra você dar esse primeiro passo, entra lá no @RenataJudicinutri, manda sua pergunta, a gente pode fazer também o atendimento online, né, no consultório a gente atende aqui no Tatuapé e também na Vila Leopoldina, né, com uma endocrinologista. Então, entra lá também. Online, né, Rê, online, para o mundo inteiro, né, e vamos aproveitar, gente, porque depois chega 1º de janeiro, você quer fazer o milagre, a gente né? quer entrar no túnel do emagrecimento. Né? Exatamente. Então, é aquele meme, eu tinha 10 quilos para perder em 2025, agora eu tenho 20, né? Então, não espere se chegar 2026, começa agora que você já vai começar o ano com mais saúde, mais qualidade de vida, e menos não é, quilos. Menos quilos. Com certeza. E agradecer muito você, Gisele, por ter vindo, as dicas. Adorei conhecer você. Eu que adorei, né? Gente, eu que agradeço. Valeu, adorei nossa conversa. E agradecer também quem está em casa nos acompanhando. Isso aí, gente. Compartilha, curte, comenta. Manda no grupo das mães da escola, gente, vai ser muito útil. É isso aí. Vai ferver. Né? Vai ferver mesmo. É isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.